Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos. Só o irmão Isaac, se depois que voltar, eu agradeço demais. Aleluia. Tá muito alto, queridos. Eu grito, né, um pouquinho. Eu grito muito. E sabe, esses dias eu estava dizendo, Senhor, eu não quero pregar gritando, não. Eu quero ensinar. Eu não quero gritar, não. Eu quero ensinar. Mas eu estava escutando uma ministração de Camila, e ela disse que um dia foi ministrar numa igreja, né, que a igreja era muito séria, e ela disse que pediu a Deus, Senhor, que eu me controle, que eu não grite, que eu não seja tão expansiva como eu sou. E ela disse que quando chegou naquele lugar foi ministrar daquele jeitinho que ela pedia, e ela disse que não fluía. E quando ela terminou, disse que veio uma profeta do Senhor e disse, você nunca mais, você faça isso, porque a minha ordem para você é do jeito que você é. Você vai pregar da maneira que você prega, e a partir de hoje, nunca mais você saia do que eu tenho para você. É um propósito, você prega desse jeito. E ela disse que a partir daquele dia, nunca mais. Ela disse, eu não me rendo mais. Quando Deus diz, vai e faz, eu faço. E não importa o que a igreja pensa, amém? Então, queridos, eu grito um pouquinho mesmo, porque eu tenho ódio do Satanás, eu tenho ódio dele, porque Deus nos deu uma autoridade sobre a terra, aqui na terra, queridos, quem reina são os filhos de Deus, amém? Nós estamos aqui para reinar em vida, e nós temos autoridade sobre Satanás, e nós podemos e devemos repreendê-lo no momento que você ache oportuno, amém? Então, amados, muitas vezes, às vezes você está estudando um livro, né, a autoridade do crente, e aqui já teve várias ministrações, assim, poderosas. Eu até disse a Deilma que eu não sei, não vou nem muito para o livro, porque elas já fizeram tudo isso. Mas nesse livro, Kenneth Hagin, ele vem nos trazendo vários exemplos, né, de autoridade do crente. Ele vem nos trazendo alguns exemplos. Mas um dos exemplos que eu achei muito interessante é quando ele diz assim, você só pode ordenar e dar uma autoridade quando a pessoa te dá legalidade sobre a vida dela. Você não pode orar com autoridade quando a pessoa nem ela crê. Ela precisa crer para que tudo aconteça, amém? Você acredita nisso? Sabe, queridos, esses dias nós temos passado, minha família tem passado por um momento muito difícil. Mas eu tenho permanecido com a autoridade que me foi dada no nome de Jesus. Sabe, amados, esses dias, os médicos simplesmente chegaram e falaram para meu irmão que ia levar ele para a UTI. E provavelmente ele não ia voltar, porque ele ia ser entubado. E falaram isso para meu irmão, e minha irmã perguntou a ele, você está pronto para ir morar com o Senhor? Ele disse, estou, e eu estou feliz. Mas Deus falou comigo, quando ela falou, eu disse, olha, não é o momento. Ela disse, mulher, mas ele está bem. Eu disse, mas não é o momento ainda. E eu repreendi, eu disse, Satanás, você não tem nenhuma legalidade sobre a minha família. E meu irmão, ele vai voltar daquela UTI, ele não vai ser entubado. E minha irmã disse, mulher, mas os médicos já falaram com ele, e explicaram para ele que ele, se ele fosse entubado, ele não voltava. Eu disse, mas eu não aceito. E eu fui visitá-lo na sexta, isso eu orei com ele lá na sexta, né? E quando eu vinha, e Deus dizia para mim, não era o dia dele ir. E quando foi no sábado que minha irmã me disse isso, eu disse, eu não aceito. Eu não aceito. Eu disse, Senhor, eu não estou te servindo em vão, Senhor. Eu não estou servindo a você em vão. A minha família não vai perecer assim. E quando a minha irmã disse aquilo, eu repreendi na hora. E meu irmão foi para a UTI, queridos, mas no domingo, ele voltou da UTI. Ele não foi entubado. Ele não morreu. E eu permaneci em fé. Quando foi ontem à noite, minha sobrinha ligou e disse, tia, paiinho foi levado para a UTI. E os médicos disseram que vão entubar ele. E eu disse, não vão entubar. E até esse momento, queridos, não entubaram meu irmão. E não vão entubar, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Eu estou com autoridade. Sabe, amados, quando você usa essa autoridade, o diabo pode até querer te derrubar, mas você não cai. As coisas podem estar tudo contra, mas o favor de Deus está sobre a minha vida. Está sobre a minha família. Sabe, amados, por mais que eu saiba que meu irmão está em paz, Deus me disse, não é a hora dele. Não é a hora. Então, assim, para de aceitar as coisas, sabe?
Para de aceitar quando o diabo vem com alguma coisa. Se Deus tem algo para a sua vida, se tem um propósito na sua vida, permanece nele. Por mais que o diabo venha, pessoas venham, às vezes até seu amigo e diz: ei, isso não vai dar certo não para você não. Sabe, mas se Deus falou com você, você diz: eu repreendo em nome de Jesus. Deus já falou comigo. Sabe, amados, essa é a autoridade que você tem no nome de Jesus. A autoridade está sobre nós. A autoridade de Deus está sobre nós. Nós temos poder e autoridade. O diabo, ele tem até poder, mas ele não tem autoridade. Amém? Ele não tem autoridade. Nós temos autoridade. E a palavra de Deus nos garante essa autoridade. E nós precisamos ficar com essa autoridade. Você não fica com o que o mundo diz. Você não fica com o que a sua família diz. Você fica com o que Deus diz. E se Deus diz, se Ele falou, está falado e ponto final. Não importa o que está acontecendo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Por mais que eu esteja vendo tudo ao contrário, eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa, eu não vou ficar com o que os outros dizem, não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Querido, você não está aqui por acaso. Olhe, se levante por dentro com autoridade e diga a você mesmo: eu não estou servindo a Deus em vão. Você não foi chamado para estar sentado aí não, só escutando a palavra não. Você foi chamado para frutificar, para multiplicar. A Bíblia diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não diz assim: ide por todo mundo e derrube Satanás, não. Ele diz assim: pregue as verdades da palavra. E a partir do momento que você prega Satanás, ele já é um derrotado. Deus diz, é uma ordenância. Pregue a palavra, amém, queridos? Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas 4. Aleluia, aleluia. Deus é bom todo o tempo todo. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Lucas 4, aleluia, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, chamou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Você também. Ele também te ungiu. O Espírito do Senhor também está sobre você. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Você foi enviado também para proclamar. Amém? Restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus, querido, está sobre nós. A autoridade de Deus está sobre nós. E ela está sobre nós para quê? Para pregar o Evangelho. Para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Para você repreender o diabo. E não é adulando não, e ele corre. Não fala muito não. É só dizer sai e ele tem que sair. Sabe, amados, quando você sabe quem você é em Deus, nada toma a sua paz. Em nenhum momento você é enfraquecido na fé. As coisas podem até vir. Você acha que é fácil? Não é fácil. Nós estamos há meses passando por essas situações, mas nós só estamos passando porque nós não vamos permanecer. Eu não aceito. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, se eu sei as promessas de Deus sobre a minha vida, eu permaneço firme. Independente eu tenho uma promessa. Pode acontecer o que for, eu tenho uma promessa. Pode vir o que vier, eu tenho uma promessa. As coisas podem ir tudo ao contrário, eu lembro de que? Da promessa. Eu lembro de quê? Do que Deus disse. Você vai pregar e as pessoas vão ser curadas. Você vai pregar e as pessoas vão ser salvas. Porque é uma promessa. Mas
sabe, amados, isso só pode ser manifesto na sua vida se você quiser. Deus, Ele não força ninguém. Deus, Ele é educado. A palavra diz, se você crê, como diz as Escrituras, você precisa crer. A Bíblia diz, se quiseres, mas se me ouvires. Não é só eu querer, porque querer todo mundo quer. Mas você está ouvindo a Deus, querido? Amém? Sabe, amados, muitas vezes, até Deus tem falado muito e hoje eu estava meditando sobre unidade. Sabe, e às vezes acontecem algumas coisas e a gente percebe que magoou alguém com uma palavra, com coisa, sabe? Imediatamente você peça perdão. Sabe por quê? Satanás, ele fica muito feliz quando você está de rixa com o seu irmão. Sabe por quê? Porque ele trabalha nisso ali. Satanás, ele fica feliz quando você está chateado com seu esposo, porque ele trabalha nisso ali. Satanás, ele fica revoltado quando você está manifestado com o poder do Espírito Santo dentro da igreja de Deus. Quando você está usando o nome dele para todas as coisas. Você precisa ter essa convicção que a autoridade que está em você, você foi revestido com ela. Então está em você, não foi tirado não. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. E você pode usar essa autoridade no momento que você quiser. E quando você quiser. Mas se você orar, amados, se você quiser, mas se você não ouvir, por quê? Porque às vezes você até quer. Mas quando as coisas vêm ao contrário, você recua. Mas pode ser isso mesmo. Mas pode ser desse jeito. Não, queridos. Você vai para cima. Você vai para cima, amém? Porque quando você vai para cima, ele diz, pronto, estou ferrado. Quando você se acorda, eu não sei você, mas quando eu me acordo, eu já começo a orar. Pai, muito obrigado, porque hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Muito obrigado, porque hoje vai aparecer cliente. Pai, muito obrigado, porque hoje minha família vai ser alcançada pelo poder da palavra. Eu começo, querido, a colocar, a conseguir, a instalar o mundo que eu quero viver. E assim é. Por quê? Porque a autoridade que está sobre a minha vida está saindo da minha boca. Não adianta você saber que você é revestido e não sai da sua boca. Você precisa declarar isso todos os dias. Pai, eu acordei e eu tenho certeza que o diabo está revoltado. E hoje vai ser pior para ele, porque hoje eu acordei e foi com tudo. Hoje eu acordei e foi com tudo. Você precisa fazer isso, queridos. Você precisa estar revoltado com Satanás. Sabe por que ninguém alisa o diabo? Ele não brinca de ser o diabo. Ele tem trabalhado para destruir a igreja do Senhor. E muitas vezes você não vê que por trás daquela picuinha, daquela fofoca, está o diabo. Ele está usando os filhos de Deus. E você não percebe. Você não vê. Você fica chateadinho. Muitas vezes você precisa se levantar, dar um grito no diabo e dizer: ei, Satanás, aqui não. Aqui não, na minha casa não. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Já nos foi dada. Não vai ser, já foi. Você escolhe. Diga, eu escolho. Diga novamente, eu escolho. Pronto, a escolha é sua. A escolha é sua. Se amanhã, o dia que vai acontecer na sua vida, a escolha é sua. Você fica triste ou feliz? Amém. Comece a rechear esse dia com coisas boas. Eu não sei se você percebeu, mas eu sempre digo que você tenha uma semana cheia de coisas boas e de notícias boas. Você já escutou dizendo isso? Sabe por quê? Porque todo dia eu digo isso. Eu digo um dia cheio de coisas boas e de notícias boas. Porque quanto mais você fala coisas boas, mais coisas boas acontecem. Ah, irmã, e não passa problema, tenho muitos problemas. Mas não vou dizer porque ele fica feliz. Eu sou próspera, eu sou rica, eu sou curada e sarada. Tudo já deu certo. Eu tenho uma autoridade.
eu posso falar. Aleluia, aleluia. Em Lucas 10:19, aleluia, diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, aleluia, é absolutamente nada vos causará dano. Nada vos causará dano. Aleluia, aleluia. Por que você não pega esse versículo? Anote aí, queridos, e leia todo dia. Nada, absolutamente nada para mim vai causar dano. Eu tenho uma promessa, nada vai causar dano na minha vida. Aleluia, aleluia. Em Efésios, eu vou andar um pouquinho na Bíblia, queridos, porque uma vez eu escutei aqui que eu começo a pregar e eu esqueço da Bíblia, mas deixa eu te dizer algo. Eu leio muito a Bíblia. E às vezes você vê eu citando o versículo e não venho para a Bíblia, mas você pode abrir, amém? Mas eu vou abrir com você. Efésios 1:19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Eu não sei você, mas eu fico muito feliz. A eficácia da força do seu poder. Tem uma eficácia. Nós não estamos alheios. Nós temos um dono. Nós temos um poder sobre a nossa vida. Nós temos uma autoridade. Há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus poderoso. Aquele mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, Ele ressuscita o meu irmão. Aquele mesmo ressuscita mortos ainda. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não muda. Aleluia, Ele não muda. Aleluia. Em Efésios 6:10 diz assim: aleluia, aleluia. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos se fortalecer no Senhor, na força do poder dEle. E todos os dias estarmos cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que precisamos renovar a nossa mente com o poder da palavra. Sabe, amados, quando você não alimenta a sua mente com a palavra, ela é alimentada pelas coisas do mundo. Ela é alimentada pelas coisas maus. Ela é alimentada por más notícias. Eu não fico com mais notícias. Eu não assisto os jornais. Porque a palavra de Deus, ela é mais atual do que um jornal que acontecerá daqui a pouco. Sabe, amados, esses dias nós temos um grupo, né? Que nós oramos, né? As meninas, um grupo que o irmão César abriu. E nós estamos estudando a Bíblia. E esses dias eu estava viajando, mas era meu dia. E eu passei a viagem inteira lendo a Bíblia para meu esposo. Eu estava só com um versículo, mas naquele dia eu estava lendo. E ele disse como é poderoso a palavra de Deus. Como é real. Ele começou a dizer onde é que está. Porque é muito real. É poderoso. Quando você começa a se encher, você não para de se encher. Porque essa é a poderosa palavra de Deus. Que está na nossa boca e no nosso coração. É a palavra da fé. É a palavra que pregamos. É a palavra de Deus. Nós somos revestidos de poder. E nós temos autoridade. Deus só pode agir através da igreja, queridos. Deus, Ele nos deu autoridade e poder. Então Ele age através do corpo. Ele é a cabeça, mas nós somos o corpo. Ele está aqui na terra em nós, através de nós. Nós somos cristãos, nós somos Cristo neste lugar. E nós temos autoridade aqui. Deus age em mim e em você. Não espere as coisas do mundo, dos ímpios. Nós precisamos saber que a igreja de Deus está aqui operando em autoridade. Quando você entende que você é autoridade neste lugar, tudo muda. Porque você não fica dizendo, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, está acontecendo isso, ora por mim. Irmão, ora por mim. Muitas vezes,
eu passando por algumas situações, eu chamei mesmo Sandra e a Deilma. Elas foram orar por mim naquele dia e foi declarado algo sobre a minha vida naquele dia. Eu pedi essa oração nesse dia. A partir daquele momento eu comecei a render graça. Sabe por quê? Porque pedir oração é lícito, mas eu tenho autoridade. Eu preciso regar essa oração. Eu preciso regar. Não é que não aconteceu num momento que você vai ficar triste. Não, queridos. Eu tenho uma promessa, amém? Diga, eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa, eu vou ficar com a promessa de Deus. Eu não vou ficar com o que os médicos dizem. Sabe, amados, esses dias eu até ri e o médico disse, não ria não, porque é sério. Eu disse, não, mas eu tô rindo porque eu sou crente. Eu não acredito no que o Senhor disse. Ele disse, olha, a gente até vai fazer sua cirurgia, mas você vai precisar passar todo o tempo de tratamento. Eu disse, está repreendido, em nome de Jesus. Ele disse, mas é necessário. Eu disse, mas está repreendido, doutor. Eu respeito o Senhor, mas eu vou fazer essa cirurgia e eu vou ficar sã, totalmente. Eu não fico com o que ele diz, eu não aceito. Ah, mas eu não vou tirar essas questões aí que está implantada no seu corpo. Eu disse, amém, eu respeito o Senhor, pode deixar aqui. Mas não vai ser através deles que eu vou viver, porque eu tenho uma promessa. Porque eu tenho uma autoridade. Eu respeito, amo a vida deles, tem me ajudado demais, são bênção, mas eu tenho a palavra e ele não tem ainda. Amém? E quando eu disse assim, ele disse amém. Pronto, ele concordou. Né? Nós não precisamos ficar com o que o mundo está querendo que você fique, amém? Nós ficamos com a palavra de Deus. Nós ficamos com a verdade. Só tem uma verdade, é a palavra de Deus. Não existe outra verdade na face da terra. Só existe uma, a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vem para as Escrituras, lê a palavra, se enche da palavra. Entra nesse grupo aí que nós estamos estudando a palavra, porque tem sido poderoso, né, meninas? Tem sido poderoso. É a palavra de Deus. É a palavra que cura, que liberta, que restaura, que te dá força, que te dá ânimo, que te vivifica todos os dias. Você precisa ser impulsionado com essa palavra. Você sabe o que é baladeira? Eu sei porque eu morava no sítio. O menino andava de baladeira, pastor, matando os passarinhos. Ai, eu tinha uma raiva, porque eles matavam os bichinhos. Mas sabe, eles puxam assim aquele negócio, impulsiona aquele negócio e vai longe. Você é essa flecha na mão do Senhor. Se você quiser, o Senhor te puxa ao ponto muito, que você seja lançado lá na frente. Porque você tem autoridade. Quando você começa a exercer essa autoridade, você é esticado. E muitas vezes o diabo até se levanta. Ele até quer deixar você triste, mas quando você lembra, eu tenho uma autoridade. Eu não fico com isso aí não, viu? Eu estou sendo puxada, eu estou sendo esticada, porque eu tenho uma palavra. Você não aceita qualquer coisa, eu não aceito qualquer coisa não. Amém? Nós temos uma autoridade. Sabe, queridos, nesse livro, Kenneth Hagin, ele fala muito sobre a autoridade, sobre orar pelas pessoas. E ele relata que o irmão dele, ele estava dormindo e sonhou com o irmão dele, que o irmão dele estava passando por alguma coisa e ele repreendeu na hora. No outro dia, a irmã dele ligou para ele desesperada, dizendo que o irmão dele estava muito mal. E os médicos tinham dito que ele podia até morrer. E ele disse, não vai ser assim, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Quando foi no outro dia, a irmã dele disse, olha, ele já teve alta. Que coisa linda. Um dia vai morrer, um dia já teve alta. Você sabe o que é isso? Deus, é a palavra. E Kenneth Hagin disse que amém. E aí ele disse que estava, por esse mesmo irmão, estava no culto, né? Estava ministrando a palavra. E de repente, ele teve uma visão do irmão dele, falando para ele mesmo, eu vou tirar. E nessa questão que ele sofreu esse acidente, foi para o hospital. A esposa dele o deixou e foi embora com os filhos. E aí, ele disse que quando Kenneth Hagin, quando estava orando, né, quando estava ministrando a palavra, ele disse que teve uma visão. O irmão dele dizendo, eu vou matar ela e em seguida eu vou me matar. Aí Kenneth Hagin disse que pediu autorização à igreja e disse, só um momentinho. Aí disse que foi lá e falou com Satanás, deu uma ordem a ele e disse, Satanás,
você não tem poder, nem legalidade sobre a vida do meu irmão. E voltou para a administração. Quando chegou em casa, o irmão dele disse a ele que estava num parque e de repente veio aquela visão. E deu aquele sentimento, eu vou matar a minha esposa e vou me matar. Mas de repente, na hora que Kennedy Hagin estava intercedendo pelo irmão dele, ele disse que veio uma alegria no espírito dele. E ele começou a rir. E saiu daquele lugar com alegria. Porque aquele sentimento foi repreendido pelo poder do nome de Jesus. Então, queridos, você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. E você pode sim usar a autoridade que está sobre a sua vida, na vida dessas pessoas. Mas nós não temos autoridade sobre a vida de outras pessoas que não nos dá legalidade. Amém? Isso é claro, nós não temos autoridade e legalidade na vida de outras pessoas. Só se elas nos derem. Amém? Então, amados, ele também relata nesse livro que tinha uma mulher que ela já tinha ido para o manicômio. E ela tinha um espírito e ninguém sabia o que era. E essa mulher já tinha ido e essa mulher, o marido dela chegou com ela na igreja, disse que ela cabisbaixo, ela não falava nada. E ele disse que achou aquilo estranho. E o marido dela pediu para ele orar por ela. E ele disse que Deus disse assim, não ore por ela. Não ore. E aí ele ficou pensando, por quê, né? Aí ele disse, olha, eu não vou orar por ela, mas eu vou chamar o pastor. E nós vamos sentar e eu vou explicar porque eu não vou orar por ela. Porque ela precisa disso. Aí quando chegou lá, que foi orar, que foi conversar com o pastor, ele disse, olha, eu não vou. Ele precisa ser testemunho. Ele disse que tinha que ter um testemunho. Amém? Muitas vezes nós precisamos ter um testemunho perto de nós. Alguém que testemunhe aquilo que estamos fazendo. E aí ele disse que quando foi conversar com o pastor, junto com esse esposo dessa mulher, que tinha um espírito, ele disse assim, olha, eu não vou orar por ela porque ela não quer ser liberta. Veja só, as pessoas precisam querer ser liberta. Disse, olha, eu não vou orar por ela porque ela não quer ser liberta. Aí ele disse, se você já foi em outros lugares, outros pastores oraram por ela, ela não foi liberta e você ficou com raiva deles. Ele, como é que você sabe disso? Aí ele disse, Deus me disse. E se eu orar por ela e ela não quiser ser curada, porque ela não quer, ela disse, não, eu não quero. Olha só, ela disse, eu não quero. Ele disse, pronto, você também ia ficar com raiva de mim. Você entende, queridos, que nós temos uma autoridade, mas nós precisamos saber que essa autoridade vai até um ponto que a pessoa quer. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Sabe, quando eu fui visitar o meu irmão, ele está respirando bem lento, né? Ele mal está falando. E ele fala uma palavra e fica sem conseguir falar. E aí eu comecei a declarar algumas palavras com ele e eu dizia, você vai dizer, mesmo no seu espírito, eu sou curado, eu sou sarado. E ele começou a falar, queridos, eu sou curado. E parava, e cansado, eu sou sarado. E ele falando isso ali, queridos, eu entendi. E eu vi pelo Espírito que isso era de coração. Sabe aquele temor e aquele tremor que eu via nos olhos do meu irmão. E ele começou, e eu só conseguia ver. Ele não abria mais a boca dele, porque ele estava tão cansado. Mas eu vi que ele queria. E tem algo muito diferente, que é você crer e querer. E você só crê, não, eu creio, mas você quer. Entendeu? Então essa autoridade que está sobre a nossa vida, nós precisamos usá-la ao nosso favor. Sabe, amados, eu passei 11 anos nesse lugar, servindo a Deus e sempre declarando, eu já vejo meu esposo aqui, eu já vejo meu esposo aqui. E eu já vejo meu esposo aqui, e eu começava a declarar aquilo. E as coisas aconteciam muitas vezes. Eu dizia quando eu colocava um louvor, ele saía dentro de casa. Eu dizia, está repreendido em nome de Jesus.
Pastor Miguel uma vez disse, eu vou lá na tua casa. Eu disse, o pastor vem aqui. Ele disse, se ele entrar por uma porta, eu vou sair. Diga que hora que ele vem que eu vou sair. Era desse jeito, querido. Você sabia que isso era Satanás na minha casa? E outra vez, pastor Miguel abordou ele ali. Ele deu um rodapé assim no carro. Ó. Deixou o pastor Miguel conversando sozinho. Isso não era meu esposo, era Satanás. Você precisa entender que Satanás, ele também usa as pessoas. E meu esposo, uma bênção, uma bênção. Dizimista, ofertando, não sei o quê, nesse lugar. Mas não queria pisar o pé aqui não, viu? Não pisava o pé ali na igreja, não. Era algo assim sobrenatural. Queridos, você não tem noção o que foi que aconteceu. E eu passei todo esse tempo e eu dizia, Senhor, eu não desisto dele. Porque a Bíblia diz que se ele aceitar, eu vivo com ele. Só se ele quiser se separar, né? Porque a Bíblia lhe diz, né? 1 Coríntios, se eu não me engano, é 6, né? Que ele diz que se o esposo ou a esposa não for crente, mas se aceitar viver, você vive. E eu lutava isso ali, mas eu não estava lutando contra carne e sangue. Eu não estava lutando contra o meu esposo. Eu estava lutando contra os principados e potestades. E teve um dia, e todo ano tinha um encontro de casais, né, Elisane? Todo ano eu botava meu nome lá e meu esposo, e pagava. E pagava todo ano, porque, querido, se tem um negócio que a nega aqui tem é fé. Eu dizia, eu vou e ele vai. E todo ano. E eu chorava no dia que não vinha. Mas já tinha dito, eu vou. E eu não desistia não, e no próximo ano pagava de novo. Eu digo, mas eu vou. E ficava declarando, queridos, mas para resumir. Na última vez que eu paguei, eu disse, Satanás, é hoje. Queridos, eu gritar, você não tem noção não como é que eu grito. Eu já grito, mas quando eu tô com ódio, eu disse, olha Satanás, meu esposo, é hoje que ele vai para a igreja. Eita, menino, mas eu saí, fui comprar roupa pro homem, fui comprar boné, que ele não ficava sem boné não. Quem lembra? Lembra, Elka? Ninguém via meu esposo sem boné. Ninguém. Era algo assim sobrenatural, você não tem noção. Nem minha família, ninguém tinha visto nunca meu esposo sem boné. Você não tem noção. Aí, nesse dia, eu toda empolgada. Quando foi à tarde, eu disse, eu vou deixar o menino lá em tua mãe. Ele disse, eu não vou para canto nenhum, não. Eu disse, pois você vai? Ele disse, pois eu não vou, não. Eu disse, pois você vai. Você vai. Ele disse, pois eu não vou, não. Eu disse, pois se você não for, hoje você sai da minha casa. Hoje você sai da minha casa. Porque comigo você não vive, não. Eu não estava falando com ele, pastor. Eu estava falando era com o diabo. Porque eu sei que era o diabo. Ele começou a chorar. E disse, eu não saio não, porque eu não fico sem vocês ser um menino. Eu disse, problema seu. E não fica sem Deus? Eu não sou sua salvação não. Agora Deus é quem é. Se você fica sem Deus, meu filho, você vive sem ninguém. Agora você vai. Ele começou a chorar. Eu não vou, eu não me sinto bem. Eu sou feia. Eu disse, feia é o cão que está dizendo que tu é feia. Era, irmão. Você não sabe o que foi que se manifestou naquele dia no meu esposo, não. Porque eu sou feia. Eu disse, feia é Satanás. E a mentira que ele coloca na sua cabeça. Quem foi que disse você é feio? E eu gritando, irmão, dentro do carro, parecia uma louca. Eu disse, você só desce daqui quando você tiver uma palavra para mim. Se você descer, você vai embora da minha casa. Menino, mas eu estava determinado nesse dia. Eu estava com ódio mesmo. Aí, ele disse, eu não vou não, porque eu sou... Irmãos, ele chorava como um menino. Você não tem noção. Você sabe por que eu estou falando disso aqui? É para você entender que muitas vezes Satanás está há muito tempo brincando com sua cara. Chegou o tempo de você dar um basta em Satanás. Chegou um tempo de você dizer, basta Satanás. Na minha casa não. E aquele homem chorava, eu não vou, porque na casa de Deus não entra com boné. Eu disse, quem foi que te disse, menino? Que não entra com boné? Qual foi a mentira de Satanás? Entra, menino, com boné. Tu pode ir com boné. Ele disse, não, mas eu não vou não, que lá na igreja não entra não. Eu disse, que foi o pastor que te disse? Não foi ninguém que disse não, você vai. Sei que resumindo, amados, ele chorou. Ele esmagava assim aquele boné dele, vocês não têm noção. Ele esmagava assim com ódio que tremia, chorando, feito menino ajoelhado. E eu repreendendo, olha Satanás, a partir desse momento você sai da minha casa com suas crochas, tira tudo em um daqui. E eu gritando, e meu filho nunca viu, eu trancada no quarto, brigando com o pai dele, e meu filho chorando lá, mãe, aconteceu alguma coisa. Eu disse, Lourenço, tu fica quieta aí. E ele, quanto mais ele fazia, jogou esse boné assim. Eu disse, ó, tu jogou essa... Disse um monte de coisa. Tu jogou isso aí.
A partir de hoje tu vai pra igreja, a tua roupa tá arrumada ali, eu vou me arrumar, viu? Se tu vai, tu vai. Se tu não vai, tu disse que não vai. Agora tu arruma duas coisas. Oxente, quando eu entrei num banheiro pra tomar banho, já foi pro outro tomar banho. Aí se arrumou e veio pra igreja. Pronto. Mas naquele dia, eu disse, olha diabo, a partir de hoje meu esposo vai e nunca mais ele sai dos caminhos do Senhor. Nunca mais. E a partir daquele momento, pastor, nunca mais meu esposo perdeu um culto. Ele perde na quinta, porque infelizmente o trabalho dele é à noite. Mas no domingo é o primeiro a se arrumar. Porque eu disse, Satanás, a partir de hoje nunca mais ele sai dos caminhos do Senhor. Porque eu entendi que não era ele, era o diabo. E você vê ele todo bonito, aquela cabecinha, né, lisa, branca, careca, sem boné. Aí, olha. Mas menino, o cão é cão mesmo, né? Você tem autoridade. No dia que você se manifestar, eu não digo nem o diabo se manifestar em você, não é Deus, é o Espírito Santo. Com poder, com autoridade sobre aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. Oxi, quem foi que disse que eu ia abrir naquele dia? Ela estava com tanto ódio, tantos anos pagando um negócio. Toda satisfeita, comprava roupa, ia me arrumar, fazia cabelo. Toda bonita. Quando chegava na hora, quem foi que disse que eu vinha? Ia chorar, olha. Eu digo, pois hoje eu vou. Pois hoje eu vou. Eu não vou não, eu digo, pois vai. Vai sim, você vai. E ainda disse mais a ele, olha, a partir de hoje, quem manda na sua vida é o Senhor, viu meu filho? Oxente, querido, se ele veio para a igreja um dia, quando foi num pouco dia, o homem veio se converter, olha. Foi. Aí todo mundo cantando, pulando ali, eu disse, oxe, eu já dancei nessa dança aí, tô nem preocupada. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia o negócio como era. Que a igreja inteira sabia, eu não arregava. Podia era acontecer, era eu de um lado, Betinha do outro, e eu, menino. E o povo dizia, como é que tu aguenta esse homem? Meu marido mudou, querido. Você não sabe não. Qual é o diabo? Quem é que está na sua casa, que precisa sair? O que é que está hoje lá? Qual o problema? O que é que está te impedindo de crescer, de avançar? Qual é? Ei, menino, tu tem autoridade. Tu tem autoridade. Grita mesmo, menino. Você gritava lá na festa. Quem já foi festa? Eu ia à festa. E gritava, quando... E agora com o diabo eu não vou gritar? Se ele é um derrotado, amados. Ele é um derrotado. Eu não aceito. Eu não aceito ele querer se levantar e eu ficar só olhando para ele. Oxi. Vai, menino, levanta aí, queridos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós temos a convicção que nós temos a autoridade no poder do nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus essa autoridade, esse poder, essa legalidade sobre as nossas vidas, fluindo uma convicção de um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E nós te amamos, Pai, e nós declaramos em nome de Jesus. Nós vamos viver o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nós declaramos uma semana, um final de semana poderoso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coisas acontecendo na velocidade do Espírito. Porque nós temos autoridade para falar e as coisas acontecer. Nós te rendemos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.